O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou na sua vida. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje começamos um novo capítulo no livro Poder do Hábito. Entramos na parte 3 do livro Poder do Hábito. Apenas recapitulando para a gente ficar na mesma página, a parte 1 do livro se tratou dos hábitos dos indivíduos. A parte 2 do livro tratou dos hábitos das organizações empresariais. E agora a parte 3, que começa hoje, vai tratar dos hábitos das sociedades, ok? A parte 3 começa com o capítulo 8. O título do capítulo 8 é grande, mas os nomes são grandes, podem não fazer sentido nesse momento, mas daqui a pouquinho, à medida que a gente for lendo, vocês vão entender tudo. O título do capítulo 8 é A Saddleback Church e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos sociais acontecem. Então, nós vamos começar a leitura. Só para já ir dando um spoiler para vocês, essa parte do livro começa com uma cena, assim, aparentemente simples, tá? Mas que ia mudar a história do mundo. E o ano é 1955, ok? Então vamos lá, vamos ler e depois, como sempre, fiquem tranquilos, né? Vou fazer aquele resumão legal para a gente pegar os pontos-chave, as frases-chave do texto para a gente transformar em pontos para a gente implementar na vida real. Pontos de transformação, que eu gosto de chamar, tá? Então vamos lá. É a parte 1 hoje, tá? Do capítulo 8. O ônibus Cleveland Avenue, das 6 da tarde, encostou no meio-fio e a pequena mulher afro-americana de 42 anos, de óculos sem aro e casaco marrom austero, subiu no veículo, pôs a mão na bolsa e jogou uma moeda de 10 centavos na bandeja para pagar a passagem. Era uma quinta-feira, 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, é uma cidade do estado do Alabama, nos Estados Unidos. E ela acabara de cumprir um longo expediente na Montgomery Fair, a loja de departamentos em que ela trabalhava como costureira. O ônibus estava lotado e, por lei, as primeiras 4 fileiras de assentos eram reservadas para passageiros brancos. Ainda vivíamos nessa época, tá? A área na qual os negros tinham permissão de sentar no fundo já estava cheia. E por isso a mulher, que se chamava Rosa Parks, sentou-se numa fileira do meio, bem atrás da seção dos brancos, onde passageiros de qualquer cor podiam ocupar os assentos. Conforme o ônibus continuou seu trajeto, mais pessoas embarcaram. Em pouco tempo, todas as fileiras estavam cheias e algumas pessoas, incluindo um passageiro branco, estavam em pé no corredor, segurando-se numa barra. O motorista do ônibus, James Blake, vendo o homem branco em pé, gritou para que os passageiros negros, na área em que Rosa estava, liberassem os assentos. Mas ninguém se mexeu. Havia barulho dentro do ônibus. Eles talvez não tivessem ouvido. Então, James encostou o veículo num ponto em frente ao Empire Theater, na Montgomery Street, e andou até lá atrás. Melhor vocês facilitarem as coisas e liberarem esses assentos, ele disse. 3 dos passageiros negros se levantaram e foram para o fundo, porém Rosa não saiu do lugar. Disse ao motorista que não estava na seção dos brancos. E além disso, só havia um único passageiro branco em pé. Se você não levantar, disse James, vou chamar a polícia e mandar prender você. Pode fazer isso, disse Rosa. O motorista saiu e achou 2 policiais. Por que você não levanta? Um deles perguntou a Rosa depois que eles subiram no ônibus. Por que vocês nos tratam assim? Ela disse. Não sei, respondeu o policial, mas a lei é a lei e você está presa. Naquele momento, embora ninguém naquele ônibus soubesse disso, o movimento pelos direitos civis deu uma guinada.
Essa pequena recusa foi a primeira de uma série de ações que transformaram a batalha das relações raciais. Antes, uma luta travada por ativistas em tribunais e assembleias legislativas, num embate cuja força viria de comunidades inteiras e de protestos em massa. Ao longo do ano seguinte, a população negra de Montgomery iria erguer-se e boicotar os ônibus da cidade, terminando seu protesto apenas quando a lei de segregação de raças nos transportes públicos fosse revogada. Olha só. Então, em um ano, a população negra se ergueu, boicotou os ônibus, né? E só terminou esse protesto quando essa lei de segregação nos ônibus terminou. O boicote aleijaria financeiramente a empresa de ônibus, atrairia dezenas de milhares de protestantes para manifestações, apresentaria ao país um jovem líder carismático chamado Martin Luther King Jr. e deflagraria um movimento que se propagaria para Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham e por fim para o Congresso. Rosa se tornaria uma heroína, agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade, e um brilhante exemplo de como um único ato de desafio pode mudar o mundo. Mas isso é só parte da história. Rosa Parks e o boicote aos ônibus de Montgomery tornaram-se o epicentro da campanha pelos direitos civis, não só devido a um ato individual de desafio, mas também a padrões sociais. As experiências de Rosa são uma lição sobre o poder dos hábitos sociais, os comportamentos que ocorrem sem pensar entre dezenas, centenas ou milhares de pessoas que muitas vezes são difíceis de enxergar quando surgem, mas que contêm um poder capaz de mudar o mundo. São os hábitos sociais que enchem as ruas de manifestantes, que talvez não se conheçam, que talvez estejam marchando por motivos diferentes, mas que estão todos avançando na mesma direção. É por causa dos hábitos sociais que algumas iniciativas se tornam movimentos que mudam o mundo, enquanto outras não conseguem vingar. E motivo de os hábitos sociais terem tanta influência é porque na raiz de muitos movimentos, sejam eles revoluções em grande escala ou simples flutuações nas igrejas que as pessoas frequentam, há um processo em 3 estágios que historiadores e sociólogos dizem que sempre reaparece. Um movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos próximos. Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos que unem vizinhanças e clãs. E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de propriedade. Geralmente, apenas quando todas as 3 partes desse processo são preenchidas, é que um movimento pode se tornar autopropulsor e atingir uma massa crítica. Há outras receitas para a mudança social bem-sucedida e centenas de detalhes que diferem entre uma época e outra, e entre uma luta e outra. Mas entender como os hábitos sociais funcionam pode ajudar a explicar por que Rosa Parks e a cidade de Montgomery tornaram-se catalisadores de uma cruzada pelos direitos civis. Não era inevitável que o ato de rebeldia de Parks naquele dia de inverno resultasse em qualquer outra coisa além de sua prisão. Então, os hábitos intervieram e algo incrível aconteceu. Rosa Parks não foi a primeira passageira negra a ser encarcerada por infringir as leis de segregação dos ônibus de Montgomery. Não foi nem a primeira naquele ano. Em 1946, Geneva Johnson tinha sido presa por retrucar com um motorista de ônibus de Montgomery sobre os assentos.
Em 1949, Viola White, Kate Wingfield e 2 crianças negras foram presas por sentarem na seção dos brancos e recusarem-se a mudar de lugar. Nesse mesmo ano, 2 adolescentes negros de Nova Jersey, onde os ônibus eram integrados, que estavam ali de visita, foram detidos e encarcerados após infringir a lei, sentando-se ao lado de um homem e um menino brancos. Em 1952, um policial de Montgomery matou com um tiro um homem negro quando este discutiu com um motorista de ônibus. Em 1955, meses antes de Rosa ser levada para a prisão, Claudette Colvin e Mary Louise Smith foram presas em incidentes diferentes por se recusarem a dar lugar a passageiros brancos. Que triste, né, gente? Que vergonha. No entanto, nenhuma dessas prisões resultou em boicotes ou protestos. Não havia muitos ativistas de verdade em Montgomery na época, me disse Taylor Branch, historiador de direitos civis, vencedor do prêmio Pulitzer. As pessoas não organizavam protestos nem marchas. O ativismo era algo que acontecia em tribunais. Não era algo que pessoas comuns fizessem. Por exemplo, quando o jovem Martin Luther King Jr. chegou a Montgomery em 1954, um ano antes da prisão de Rosa, ele descobriu que a maioria dos negros da cidade aceitava a segregação sem nenhum protesto aparente. Não só eles pareciam resignados à segregação em si, também aceitavam os maus tratos e as humilhações que vinham junto com ela. Então, por que quando Rosa foi presa as coisas mudaram? Uma explicação é que o clima político estava mudando. No ano anterior, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha pronunciado o veredito do caso Brown versus Conselho de Educação, decretando que a segregação era ilegal dentro de escolas públicas. 6 meses antes da prisão de Rosa, a Corte tinha promulgado o que viria a ser conhecido como Brown II, uma decisão ordenando que a integração das escolas deveria avançar numa velocidade deliberada. Havia em todo o país uma forte noção de que a mudança estava no ar. Mas isso não é suficiente para explicar por que Montgomery se tornou o epicentro da luta pelos direitos civis. Claudette Colvin e Mary Louise Smith tinham sido presas logo depois do caso Brown versus Conselho de Educação e, no entanto, isso não deflagrou um protesto. O caso Brown, para muitos moradores de Montgomery, era uma abstração vinda de um tribunal distante e não estava claro como ou se o seu impacto seria sentido localmente. Montgomery não era Atlanta ou Austin, ou uma das outras cidades onde o progresso parecia possível. Montgomery era um lugar bem cruel, disse Branch. O racismo estava bem assentado ali. Quando Rosa foi presa, no entanto, isso deflagrou algo incomum dentro da cidade. Rosa Parks, diferente de outras pessoas que tinham sido encarceradas por violar a lei da segregação nos ônibus, era profundamente respeitada e inserida em sua comunidade. Portanto, quando foi presa, isso pôs em movimento uma série de hábitos locais, os hábitos de amizade, que incitaram um protesto inicial. A participação de Rosa em dezenas de redes sociais em toda a cidade de Montgomery permitiu que os seus amigos empreendessem uma reação antes que a apatia normal da comunidade pudesse se instalar. A vida civil de Montgomery, na época, era dominada por centenas de pequenos grupos que formavam o tecido social da cidade. O catálogo de organizações civis e sociais da cidade era quase tão grosso quanto a lista telefônica. Ao que parecia, todo adulto, em especial todo adulto negro, pertencia a algum tipo de clube, igreja, grupo social, centro comunitário ou organização de bairro, e muitas vezes há mais de um. E dentro dessas redes sociais da época, Rosa Parks era especialmente conhecida e estimada. Rosa era uma dessas raras pessoas sobre quem todos concordavam
que dava mais do que recebia. Brant escreveu em sua História do Movimento pelos Direitos Civis, que se chama Dividindo as Águas. Seu caráter representava um dos picos isolados no gráfico da natureza humana, compensando uma dezena ou mais de sociopatas. As muitas amizades e afiliações de Rosa atravessavam as fronteiras raciais e econômicas da cidade. Ela era secretária da divisão local do NAACP 9, frequentava a igreja metodista e ajudava a supervisionar uma organização de jovens na igreja luterana perto de sua casa. Passava alguns fins de semana fazendo trabalho voluntário num abrigo, outros num clube de botânica, e nas noites de quarta-feira muitas vezes juntava-se a um grupo de mulheres que tricotavam cobertores para um hospital local. Fazia serviços voluntários de costureira para famílias pobres e oferecia alterações de vestido de última hora para debutantes brancas ricas. Na verdade, ela era tão profundamente inserida na comunidade que o seu marido reclamava que ela comia mais em jantares comunitários do que em casa. De modo geral, dizem os sociólogos, a maioria de nós tem amigos que são parecidos conosco. Talvez tenhamos uns poucos conhecidos próximos que são mais ricos, uns poucos que são mais pobres e uns poucos de raças diferentes. Mas no total, nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante à nossa, que ganham mais ou menos o mesmo que nós e vêm de contextos similares. Os amigos de Rosa, no entanto, espalhavam-se pelas hierarquias sociais e econômicas de Montgomery. Ela tinha o que os sociólogos chamam de laços fortes, relacionamentos em primeira mão, com dezenas de grupos de toda a cidade que geralmente não entravam em contato uns com os outros. E isso foi absolutamente crucial, disse Brant. Rosa transcendia as estratificações sociais da comunidade negra e de Montgomery como um todo. Ela era amiga de lavradores e de professores universitários. E o poder dessas amizades tornou-se visível assim que Rosa foi parar na cadeia. Rosa telefonou da delegacia para a casa dos pais. Ela estava em pânico e a sua mãe, que não tinha ideia do que fazer, começou a folhear um catálogo mental dos amigos de Rosa, tentando pensar em alguém que talvez pudesse ajudar. A mãe ligou para a mulher de E.D. Nixon, o antigo diretor da NAACP de Montgomery, que por sua vez ligou para o seu marido e lhe disse que Rosa precisava ser libertada sob fiança. Ele imediatamente concordou em ajudar e telefonou para um proeminente advogado branco chamado Clifford Durr, que conhecia Rosa porque ela fizera bainha de vestido para suas 3 filhas. Nixon e Durr foram até a prisão, pagaram a fiança de Rosa e a levaram para casa. Eles vinham procurando o caso perfeito para desafiar as leis de segregação dos ônibus de Montgomery. E, sentindo uma oportunidade, perguntaram a Rosa se ela estaria disposta a deixar que eles contestassem sua prisão judicialmente. O marido de Rosa foi contra a ideia. Os brancos vão te matar, Rosa, ele disse a ela. Mas Rosa passara anos trabalhando com Nixon na NAACP. Frequentara a casa de Durr e ajudara suas filhas a se preparar para bailes de debutantes. Seus amigos agora estavam lhe pedindo um favor. Se vocês acham que isso vai significar alguma coisa para Montgomery e fazer algum bem, ela disse a eles, fico feliz em colaborar. Naquela noite, umas poucas horas após ela ser detida, a notícia da prisão de Rosa começou a se espalhar pela comunidade negra. Joanne Robinson, presidente de um poderoso grupo político de professores e amiga de Rosa de diversas organizações, ficou sabendo do ocorrido, assim como muitos dos professores do grupo de Robinson e muitos dos pais de seus alunos. Por volta da meia-noite, Robinson convocou uma reunião extraordinária e sugeriu que todos boicotassem os ônibus da cidade na segunda-feira, dali a 4 dias, quando Rosa deveria comparecer ao tribunal. Depois disso, Robinson entrou discretamente na sala do mimeógrafo de seu escritório e fez cópias de um panfleto.
Outra mulher negra foi detida e jogada na cadeia por se recusar a levantar de seu assento no ônibus para que uma pessoa branca sentasse, dizia o panfleto. O caso dessa mulher será julgado na segunda-feira. Estamos, portanto, pedindo que todos os negros deixem de pegar ônibus na segunda-feira, em protesto contra a prisão e o julgamento. Logo na manhã seguinte, Robinson deu pilhas dos panfletos a alguns professores e pediu que eles os distribuíssem aos pais e colegas. Menos de 24 horas após Rosa ser detida, a notícia de sua prisão e do boicote já se espalhara para algumas das comunidades mais influentes da cidade. A NAACP local, um grande grupo político, olha quantos, uma série de professores negros e os pais de seus alunos, que já são 4 grupos. Muitas das pessoas que receberam um panfleto conheciam Rosa pessoalmente. Tinham sentado ao lado dela na igreja ou numa reunião de voluntários e a consideravam uma amiga. Há um instinto natural embutido na amizade, uma simpatia que nos torna dispostos a lutar por alguém de quem gostamos quando esse alguém é tratado injustamente. Estudos mostram que as pessoas não têm dificuldade de ignorar ofensas feitas a estranhos. Porém, quando um amigo é insultado, o nosso senso de revolta é suficiente para superar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. Quando os amigos de Rosa ficaram sabendo de sua prisão e do boicote, os hábitos sociais de amizade, a inclinação natural de ajudar alguém que respeitamos, entraram em ação. O primeiro movimento em massa da era moderna dos direitos civis poderia ter sido deflagrado por inúmeras prisões anteriores. Mas ele começou com Rosa Parks, porque ela possuía um grupo grande, diversificado e conectado de amigos, que quando ela foi presa reagiram como os amigos naturalmente reagem, seguindo os hábitos sociais de amizade e concordando em demonstrar o seu apoio. Ainda assim, muitos esperavam que o protesto não seria nada mais que um evento de um único dia. Pequenos protestos surgem todo dia, no mundo inteiro, e quase todos esmorecem rapidamente. Ninguém tem amigos suficientes para mudar o mundo. E é por isso que o segundo aspecto dos hábitos sociais dos movimentos é tão importante. O boicote aos ônibus de Montgomery tornou-se uma ação disseminada na sociedade, porque um senso de obrigação que mantinha a comunidade negra unida foi ativado logo após os amigos de Rosa começarem a espalhar a notícia. Pessoas que mal conheciam Rosa Parks decidiram participar devido à pura pressão social dos conhecidos. Uma influência conhecida como o poder dos laços fracos, que tornava difícil deixar de colaborar. Terminamos aqui a parte 1 do capítulo 8, muito legal, esse capítulo ele é maravilhoso. E agora vamos lá, não vamos perder o fio da meada, né? Vamos resumir isso tudo aí, porque tem muita lição boa pra gente tirar hoje e colocar na nossa vida. Então vamos lá, olha. É 1º de dezembro de 1955, estamos na cidade de Montgomery, estado do Alabama, Estados Unidos, fim de tarde. Uma mulher negra, cansada depois de um dia inteiro de trabalho como costureira, entra num ônibus que fica lotado. O nome dela, Rosa Parks. Ela paga a passagem, senta-se numa fileira neutra que podiam sentar brancos e negros. Ela não era nem dos brancos, nem reservada aos negros. O ônibus segue, muitas pessoas entram. Um homem branco fica em pé porque o ônibus fica lotado. O motorista exige que os passageiros negros se levantem. 3 obedecem, Rosa não. Pode chamar a polícia, ela diz, né? E naquele momento, sem discurso, sem multidão, sem megafone, sem palco, algo invisível começou a se mover. Vocês percebem? O livro deixa isso muito claro para nós, né?
Não foi apenas um ato de coragem individual de Rosa que iniciou o movimento dos direitos civis. Foi algo muito mais profundo. Vocês pescaram? Para quem não pescou e para quem pescou também, eu vou falar agora. Foi o acionamento, a ativação dos hábitos sociais. Bingo? A Rosa não foi a primeira mulher negra presa por se recusar a ceder o assento no ônibus. Outras haviam sido presas antes. Algumas no mesmo ano que Rosa. Nenhuma delas gerou movimento, né? Um movimento social. Então, por que a Rosa gerou um movimento social? Porque a Rosa não era apenas uma pessoa. A Rosa era um nó dentro de uma rede social viva. Ela fazia parte da igreja, ela fazia parte da NAACP, depois eu vou explicar para vocês o que é NAACP. Ela fazia parte de grupos comunitários, ela fazia parte de clubes, ela fazia parte de organizações de voluntariado, ela fazia parte de círculos sociais que atravessavam classes, ultrapassavam isso, ultrapassava profissões e até fronteiras raciais. Então, quando a Rosa foi presa, os hábitos de amizade entraram em ação. Né? Amigos que ligaram para amigos, mães que ligaram para líderes comunitários, professores que ligaram para pais de alunos, organizações começaram a conversar entre si. Não por estratégia política sofisticada, não. Era porque existia um hábito humano poderoso ali. Proteger quem respeitamos. Bingo! Proteger quem respeitamos. E é aqui que o livro revela a primeira grande lei dos movimentos sociais. Movimentos começam com laços fortes. Bingo? Senão arrebenta. Na hora que ele é tensionado, ele arrebenta. Então as amizades eram reais, os vínculos eram emocionais, as histórias eram compartilhadas. As pessoas, gente, elas não se levantam por ideias abstratas. Isso não acontece. Elas se levantam por causa de outras pessoas. Quando um amigo é tratado injustamente, a nossa indignação, ela consegue vencer a nossa inércia, a nossa paralisia. É isso que aconteceu na cidade de Montgomery. Porque em menos de 24 horas da prisão de Rosa, panfletos começaram a circular. Um boicote a ônibus da cidade foi sugerido. E aquilo que parecia ser apenas mais uma prisão, se tornou o quê? Um ponto de ignição. Ligou o foguete. E foguete não dá ré, como todo mundo fala, né? Agora, você percebe como que isso também se aplica na sua vida? Presta atenção, nenhuma grande mudança começa sozinha. Nenhuma grande transformação se sustenta quando você está no isolamento. Você muda quando alguém acredita em você. Você avança quando você faz parte de algo maior. Você se mantém firme quando você cria uma identidade coletiva, mesmo que seja uma identidade interna. Hábitos sociais, eles não movem apenas multidões, eles movem destinos de pessoas. Vamos individualizar cada uma dessas pessoas da multidão. Hábitos sociais movem destinos. Bingo? Agora vamos refletir, eu e você juntinhos aqui, ó. Primeiro, quem são as pessoas que formam os seus laços fortes hoje? Você tem essas pessoas? Segundo, os seus hábitos estão sendo sustentados por isolamento ou por sensação de pertencimento a uma causa maior? Terceiro, em que área da sua vida você tenta mudar sozinha algo que precisa de estrutura social? Essa pergunta é muito importante. E por último, que tipo de identidade você está reforçando com as suas relações atuais?
É para pensar, né? Essas são para pensar. Olha só, você não constrói uma nova vida apenas na base da força de vontade. Sinto te informar. Você constrói uma nova vida com ambiente, com vínculos e com identidade. E no meu livro Mente de Ouro eu ensino exatamente isso para você. Te ensino como você sai desses padrões de escassez, de autossabotagem e cria novos hábitos internos e externos também, que estão alinhados com outras coisas, com prosperidade, com clareza, com ação, sem isolamento e sem violentar você mesma internamente, sem se obrigar a nada. Ele é um manual muito prático, que ele transforma a sua mente, seu comportamento e, por consequência, os seus resultados, né? Sejam eles emocionais, financeiros, profissionais, até mesmo espirituais. E ele ainda vem com um bônus, que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. Nesse bônus eu te guio em exercícios para você instalar hábitos de riqueza e de consistência no seu dia a dia, mesmo quando o ambiente ao seu redor não estiver te ajudando, tá? Eu vou deixar o link do livro com o bônus na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora eu vou fazer uma pergunta e essa eu quero a resposta de vocês nos comentários, tá? Olha só. Qual mudança na sua vida precisa deixar de ser solitária para finalmente acontecer? Vamos traduzir. Sozinho eu não consigo. Já tentei. Não acontece. Qual mudança? Nossa, muita gente vai falar emagrecer. Muita gente. E é uma grande verdade. É uma grande verdade, né? Bom, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui você entende que grandes mudanças não começam com gritos. Grandes mudanças começam com hábitos, às vezes invisíveis. Grandes mudanças começam com vínculos certos. E grandes mudanças começam com uma identidade bem construída, que era o que a Rosa tinha. Gente, esse é só o começo do capítulo 8, ele tá demais, tá? A Rosa, ela não mudou o mundo sozinha, mas o mundo mudou, porque a Rosa estava conectada com outras pessoas. Se a Rosa não conhecesse ninguém, isso não teria acontecido. Ela seria só mais uma. Movimentos, gente, não nascem do nada. Eles nascem quando hábitos sociais encontram uma causa e uma identidade pela qual lutar. Ok? Lembrem-se sempre, nunca se esqueçam disso. O resultado que vocês ainda não têm está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso eu tô aqui, lendo ela para você, lendo ela com você e lendo ela por você. Só que o resultado que você ainda não tem pode estar também do outro lado das conexões que você ainda não ativou. Pode ser conexão interna de você com você mesmo ou conexões externas, suas com outras pessoas. Então eu já te peço, se tudo isso que eu te ensinei aqui ou uma única coisa do que eu te ensinei hoje ressoou aí com você, no seu coração, se inscreve no canal, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, envia para as pessoas que você sabe que também serão edificadas com esse ensinamento. E vem comigo, continua comigo, porque no próximo vídeo a gente vai entender como que esses movimentos crescem e não morrem, como eles se sustentam, ok? Um beijo grande no coração de vocês.